Bom, pela 15ª vez agora no microfone, boa noite a todos. Agora valendo, né? Bom, para quem não me conhece, tem pessoas aqui que eu tenho memória fraca, né? Memória bem fraca, né? É tipo a memória de Dória, não é por conta de Covid, né? Por conta de nada, é só questão de expurgar um monte de informação da mente para tentar colocar sempre informação mais nova, né? Mas eu costumo começar as minhas exposições esclarecendo uma coisa, não, tudo que eu falar aqui essa noite não é verdade absoluta. Ela é fruto de estudo que eu tenho ao longo dos anos, de pesquisa que eu fiz, claro, para esta exposição, e ela é falível, ou seja, por coisas que podem ir contra o que vocês acreditam, o que vocês estudaram, e pode estar até errada. Vocês têm todo o direito de contestar, inclusive, de questionar, de falar, não, mas eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, não é possível que seja assim, e tudo bem. A ideia do espiritismo é exatamente a questão da gente desenvolver a fé raciocinada, né? Não simplesmente aceitar tudo que for falado por uma pessoa que parece que esteja em uma posição diferente dos que estão sentados, né? Totalmente ao contrário, somos todos iguais. Provavelmente aqui tem pelo menos umas 70 pessoas que têm mais conhecimento do que eu hoje. Isso no plano encarnado, né? Se a gente fala no desencarnado, quem está assistindo ao vivo vai ter mais ainda o número de pessoas com conhecimento maior, em diversas áreas, em diversos pontos, enfim. Mas é importante deixar isso esclarecido porque provavelmente eu falo algumas coisas que vai mexer com coisas que vocês aprenderam ao longo dos anos, que vai mexer com o momento que vocês estão passando agora ou com momentos futuros. E eu não estou fazendo isso de propósito. De novo, é fruto de estudo, de vivência, e muito do que eu estou trazendo aqui, que vou trazer essa noite, é o que eu estou vivendo na minha vida. Minha esposa fazia alguns anos que ela não vinha aqui para o Nova Era. Na última psicografia ela veio e, e ouviu minha palestra, que ela não assiste ao vivo também. E ela até comentou, nossa, mas você fala tudo que você fala em casa, né? Mas é o que eu sei, é o que eu vivo, não tem como ser diferente. Eu não estou construindo um personagem para vir aqui e mostrar uma coisa que eu não acredito para vocês. Tanto que a exposição de hoje, a Lana, eu acho que ela marchou para mim no ano passado, no finalzinho do ano passado, e eu, como eu sou uma pessoa muito regrada, semana passada eu pensei num tema para trazer. E como eu sou uma pessoa mais regrada ainda, terça-feira, quando eu estava aqui ouvindo a palestra do Jair, conversando com uma pessoa que frequenta a casa, me veio um estalo e eu mudei o tema na terça-feira à noite. E assim, por quê? Porque é algo que eu vivo, porque é algo que me tocou no momento. Era uma situação que ela estava vivenciando ali, e eu quero fazer essa exposição para ela. Não, mas uma situação que ela me chacoalhou. E ela comentou sobre estar passando, foi inclusive uma música que eu já estava cantando. Provavelmente, se ela estiver assistindo ao vivo, ela vai se reconhecer. Mas era uma música que eu já estava cantando, Aleluia, se não me engano, na terça-feira, foi a última música que você tocou depois da palestra. E ela falou, nossa, é para mim porque eu tô triste, que eu tô passando por algumas situações complicadas, né? E aí me veio na cabeça aí, eu que não tenho dignidade nenhuma, me veio na cabeça ali o Vale das Sombras, a dificuldade que a gente passa, né, no dia a dia, porque quem não está passando? Seja um problema financeiro, um problema de relacionamento, uma perda recente, a gente vem aqui hoje especificamente por conta de uma perda que a gente teve, né? Que pode não ser recente, mas que também acaba trazendo um sentimento de nostalgia, um sentimento às vezes de tristeza pela pessoa que está um pouco mais distante da gente e acaba fazendo com que a gente passe por esse momento difícil, né? Às vezes
uma questão de saúde, uma crise existencial que a gente está tendo, e no meio da madrugada a gente acorda preocupado, com ansiedade, pensando o que vamos fazer da vida, qual caminho escolher. E daí a gente vai, e hoje eu vou ir antes do Evangelho, né? No pro Vale das Sombras, que foi um salmo que o nosso querido. Tento passar no slide também, né? Que o nosso queridíssimo rei Davi, 1000 anos antes de Cristo, deixou para a gente, que é o Salmo 23, o capítulo 23, versículo 4, que ele fala: ainda que eu andasse pelos vales das sombras e da morte, eu não teria o que temer, porque o Senhor está comigo, e sua vara e seu cajado me consolam. E é interessante a gente ver que a gente fala muito sobre a passagem de Jesus há 2000 anos, agora 2020 e poucos anos, mas aqui a gente está falando de 1000 anos antes de Jesus. E algo que muito parecido com o que Jesus trazia, né? Uma alegoria do Vale das Sombras, uma alegoria do cajado, e que nos traz um conhecimento que é muito, ou uma força que é muito atual, que se a gente parar um pouquinho para pensar nessas palavras, nos auxilia para que a gente consiga seguir em frente. Mas quando eu seguir em frente, é só entoar este salmo repetidamente que eu consigo superar, que eu consigo ir além dos vales das sombras e da morte. E aí a gente precisa vir um pouquinho para o cerne do espiritismo, né? Para a alma do espiritismo, que é um pouquinho do estudo, você buscar se melhorar, entender o que você tá lendo, entender o que estão falando, se debruçar mesmo em cima. Porque essas palavras foram colocadas ali nos Salmos e foram ditas de alguma forma por Davi por algum motivo, que a gente pode não entender, mas que a gente consegue, com o tempo, estudando, compreender. E trazer para a gente, trazer para o nosso dia a dia. E aí a ideia que a gente tem como proposta para hoje é destrinchar um pouquinho esse salmo. É entender, começar entendendo quais são os vales que a gente tem hoje, né? Hoje a gente vive num mundo hiperconectado, num mundo que informação é a coisa mais fácil de obter. Se eu estou passando por algum problema, por alguma dificuldade, pôr na internet lá, pôr no Google, agora pôr em alguma inteligência artificial, eu vou ter uma resposta de o que é isso, como tentar sair disso, formas alternativas, outros exemplos de pessoas que estão passando pelo mesmo momento. Eu consigo isso. Mas isso também é um problema, porque o volume de informação muitas vezes nos afoga. A gente entrar numa piscina que bate no joelho, o perigo da gente se afogar é muito baixo. E aí, se a gente pensar no passado, onde a gente tinha que buscar jornais, buscar livros para ter algum conhecimento sobre determinada situação, só essa nossa piscininha no joelho. Agora, hoje, a piscina é de 5, 10, 15 metros. A cada ano ela aumenta mais e mais. Para se afogar é muito fácil. E o pior, não é uma piscininha de água calma. É aquela piscina de ondas, que ela vai vir para derrubar mesmo. A gente tem que saber lidar com isso. E uma prova muito comum, que é a questão da solidão, que em um mundo cada vez mais conectado, um mundo com mais informações, onde eu posso falar com qualquer um, a qualquer momento, basta abrir o WhatsApp, o Instagram, não sei qual dessas ferramentas de comunicação, e mandar uma mensagem, mandar uma mensagem de voz, enfim, fazer uma ligação. Cada vez mais eu estou distante das pessoas. Cada vez mais a gente se distancia das pessoas. E de que forma? Vivendo uma vida sintética, vivendo uma vida
que não existe. O que a gente posta nas redes sociais, o que a gente fala para a maior parte das pessoas, e quando a pessoa chega e, como que você tá? Tá tudo bem, tudo maravilhoso. Eu falo que tá tudo maravilhoso, né? Quando alguém pergunta. E isso é uma vida sintética. Eu até para algumas pessoas explico o que é o meu maravilhoso. Estar maravilhoso não significa que eu não tenha problemas. Eu estava conversando com o Ricardo agora lá na frente, que problema a gente sempre vai ter. Eles podem ser piores ou melhores, e eles sempre será possível que eles sejam piores. Então o momento que eu vivo agora é um momento maravilhoso, porque é exatamente o que deveria ser. Eu não estou criando uma expectativa em si. E é isso que a gente faz nessa vida sintética que a gente muitas vezes vive em redes sociais. E se a gente não vive, a gente consome essa vida de outras pessoas. Se a gente pegar o Big Brother, que começou agora, provavelmente muita gente aqui assiste. E não é errado. Mas o que está acontecendo ali é uma vida sintética, é uma vida que não existe. As próprias pessoas que estão ali, por mais que é a casa, a pessoa 24 horas, uma hora ela vai se revelar como ela realmente é 100% fora da realidade. A própria situação de confinamento faz com que a pessoa viva diferente. A própria situação onde tem uma competição por chegar até o final faz com que a pessoa viva diferente. As próprias pessoas que estão ali, que são já da mídia ou que não são da mídia, mas querem estar na mídia, vão criar um personagem para vender quando sair dali, para conseguir patrocínios. E aí, muitas vezes, a gente vê a foto do outro e a gente fica mal, porque o outro está viajando, o outro está comprando, o outro está no momento da carreira maravilhoso, a empresa que o outro trabalha é uma empresa top de linha, que consegue fazer as coisas, isso, aquilo. Só que daí a gente passa a conhecer essa pessoa mais a fundo. A gente consegue chegar próximo dessa pessoa e viver o dia a dia dela. E a gente vê que ela passa os mesmos problemas que a gente. É o famoso, a grama do outro é mais verde. Mas ela é mais verde por uma questão de ponto de vista. Quando a gente olha a grama de longe, a gente tende a ver ela em um ângulo onde a gente não vê os vãos da terra. E quando a gente está olhando a nossa para baixo, a gente vê de cima para baixo, literalmente. A gente vai ver lá uma grama, terra e volta, uma grama, terra e volta. A do outro sempre vai ser mais bonita. E se a gente não conhece o outro, se a gente realmente não se aproxima fisicamente, emocionalmente do outro, a gente não vai ver a grama dele. A gente não vai perceber as dificuldades que ele passa. E isso vai levando a gente para um buraco cada vez maior, porque a gente vai se comparando com uma realidade que não existe, nem para o outro. E às vezes a gente, na ânsia de tentar melhor, a gente entra no mesmo jogo, de mostrar uma realidade nossa que não existe. E a gente só dificulta mais. Porque a gente poderia buscar de alguma forma, um auxílio, a gente dificulta, porque a gente vai criando um buraco maior, 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 maior e mais fundo. E esse buraco eu nunca vou conseguir sair? Vou conseguir sair sim. É possível sair. Sempre é possível sair. Não existe buraco que a gente caia que a gente não consiga sair. Por mais que hoje a gente não consiga perceber isso. É fácil? Não é fácil. É simples? Não é simples. E aí, se a gente for para a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona qual que é o objetivo da nossa encarnação, e os espíritos respondem que é a evolução, é buscar a perfeição. Na sequência, eles comentam que isso vem através de provas e expiações, vem através de dor, vem através de dificuldades. A gente precisa enfrentar as dificuldades, até mesmo para entender
o que é a felicidade. Esses vales que a gente precisa atravessar durante a nossa vida e que a gente atravessa diversas vezes e às vezes a gente vai para um bolsão de alguma alegria, a gente vai para um oásis da nossa vida, né? Um momento que a gente tá tudo calmo, tá tudo dando certo, a gente tá numa vida feliz, de repente vem o vale de novo. É normal, ele faz parte da evolução, ele é necessário para a evolução. Essa semana, na terça-feira, o Jair estava falando aqui um pouco sobre mérito, né? Que a gente tem nessa encarnação, que a gente tem é mérito que a gente conquistou. E aí a gente pensa, poxa, mas eu estou sofrendo tanta, uma atrás da outra, como é um mérito meu? E aí é uma questão da gente entender o mérito como ele é para Deus, como ele é para nossa vida. A gente pensa muito no mérito material. Ah, eu trabalho, eu consigo um emprego bom, trabalho mais, estudo mais, consigo um emprego melhor, foi mérito meu. E aqui eu não vou nem entrar no conceito de meritocracia dentro do capitalismo ou não. Estamos falando de mérito de Deus. Ter dinheiro ou não ter dinheiro pode ser bom ou ruim, assim como o Jair falou na terça-feira. Mas de qualquer jeito é um mérito, porque é uma prova que você está passando, é uma prova de, você consegue ter dinheiro. E se você tiver dinheiro e não tiver o amor da sua família? E se você tiver dinheiro e não tiver harmonia dentro de casa? Seu filho te abandona, sua filha te abandona, sua esposa briga com você todo dia. É o mérito dinheiro? É o mérito dinheiro. E se eu não tenho dinheiro e tem todas essas mesmas situações, é um desmérito ainda maior. Eu não ter dinheiro? Não, é mérito. Eu falei no começo que eu estava conversando com o Ricardo lá. A gente tem exatamente o que a gente precisa ter. Para quê? Para ficar melhor aqui? Para ter mais saúde aqui? Para ter mais dinheiro aqui? Para ter mais amor aqui? Não, para evoluir. Como eu vou saber o que é ruim, o que é bom, se eu não sei o que é ruim? E a gente tem um exemplo de Adão e Eva, uma coisa pouco comentada na casa espírita. E a gente pode até pensar em alguns momentos, não, mas o espiritismo não acredita em Adão e Eva. Não como os primeiros habitantes do planeta, que gerou todo mundo, mas eles são pessoas que vieram de um outro plano, de um outro planeta, que já estava um pouco mais evoluído, e vieram para cá, para tentar evoluir um pouco mais o nosso planeta e se evoluir, porque eles tinham alguns débitos que não conseguiram sanar, algumas provas, expiações que eles precisavam resolver e não conseguiram, só que o planeta deles precisava seguir. E eles vieram para cá. Esse grupo de pessoas vieram para cá. E aí, o fruto proibido é o que eles tinham conhecimento para não fazer tudo errado de novo, para evoluir mais rápido ainda. Mas eles resolveram continuar fazendo errado, pensar no material, pensar no retorno, pensar em formas de ter apenas um momento de benefício e não uma vida plena, não só nessa encarnação, mas na erradicidade, no plano espiritual e em futuras reencarnações. Eles não pensaram, eles pensaram só os momentos. E é importante a gente ter isso em mente para conseguir entender essa questão dos vales que a gente ultrapassa, os vales que a gente precisa caminhar, como uma alegoria e não necessariamente como um sofrimento em si, ou a própria morte, né? Que eu vou falar, vale das sombras e da morte. E aí, como que a gente consegue superar esse vale? Porque é uma dificuldade. E toda dificuldade é muito complexa, né? A gente conseguir superar isso. E ela vem, eu acho que ela vem do movimento, da ação. Na própria alegoria, Davi coloca, ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse. Ele não fala ainda que eu esteja parado. Isso significa que a todo momento eu vou ter forças para andar? Vou ter forças para sair desse vale? Não. Vai ter momentos que a gente realmente vai cair.
A gente vai se estrepar no chão, a gente vai estar no buraco, a gente está lá parado no mesmo lugar, mas a gente precisa conseguir superar, a gente precisa conseguir dar um próximo passo, se movimentar. Quando a gente olha para a maior parte das imagens que tem de Jesus fazendo algum tipo de ação com outras pessoas, a gente sempre vê ele esticando a mão até uma parte e aguardando que a outra pessoa, estique a outra parte. Ou seja, a gente tem que ir também. Não basta só confiar em Deus e ficar parado. Confiar e falar, eu sei que Deus vai resolver, então eu vou ficar aqui quietinho, esperando aqui um momento, ele vai resolver magicamente por um milagre, sem nenhuma intervenção de nada da minha parte, ele vai resolver. Não funciona assim. Jesus, mesmo sabendo o que as pessoas tinham, ele perguntava o que a pessoa queria, o que ele estava buscando ali. Jesus poderia, a pessoa não precisava nem estar perto dele, não poderia resolver. A gente teve exemplos onde pais e mães buscaram Jesus para curar seus filhos que estavam em casa. E Jesus mandava retornar que a pessoa já estava bem. Ou seja, ele não precisava nem estar diante da pessoa. Mas ele precisava de uma força, de um movimento a favor. Você quer realmente isso? Você quer sair daqui? Não tem forças para sair daqui. Mas você quer sair? Então vamos sair. E aí é importante a gente pensar nisso, por mais difícil que seja, para não cair nessa outra situação da paralisia do medo. É muito fácil quando a gente não entende, não compreende o que a gente está passando, não, não consegue ver uma forma de sair daquilo, a gente fica parado. Mas se eu não vejo o final, se eu não vejo a solução, pelo menos buscar estar melhor do que eu estava ontem já é alguma coisa. Não ficar totalmente estagnado. Ah, mas não tem como. Eu tô com uma depressão aqui, é uma questão química, é fisiológica. Eu não consigo diferente disso. Talvez você não se cure da depressão. Talvez você não se cure do luto. Não resolva o luto de uma hora para outra. Você não consiga um emprego de uma hora para outra. Mas pelo menos sair da cama, trocar de roupa, fazer a barba, pentear o cabelo, colocar uma maquiagemzinha, nem que seja para voltar para a cama depois, já é alguma coisa. Não ficar estagnado é importante. Buscar um pouquinho que seja de algo melhor naquele dia, naquele momento, é importante, porque talvez amanhã você consiga dar o próximo passo, sair do quarto, arrumar um currículo, pedir perdão, viver uma vida que você não acreditava ser possível ontem, mas amanhã pode ser que seja possível. E esse amanhã pode vir em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Nunca é possível saber quando a gente vai se curar da depressão, arrumar um emprego para quem está desempregado, superar uma perda de um ente querido. Mas se a gente não tentar, o fato é não vamos conseguir. Se eu nem tento, é fato que eu vou continuar naquela situação para sempre. Embora o para sempre seja muito, muito longo, principalmente pensando que nós vivemos também para sempre, é muito longo a gente pensar em uma situação de dificuldade, com uma nova oportunidade de encarnação, onde a gente não consiga superar. E é importante ter isso em mente para que a gente não alimente dia a dia essa sensação ruim. Para que a gente identifique: estou passando por um momento difícil. Estou passando por um momento difícil. Não estou fadada a um momento difícil. Eu passo, pois vale, pode ser uma linha reta ou uma linha curvada, mas eu passo. A dificuldade que a gente tinha há 10, 20 anos atrás, se a gente pensar agora,
buscar nas nossas memórias coisas que a gente achava que seria impossível, a gente passou e hoje a gente nem lembra mais. Talvez nem a marca da ferida a gente lembra mais. Eu estava falando com o Geraldo ali na frente que tenho algumas tatuagens, embora tenha uma linha que acredite que eu vou queimar nos mármores do inferno, nos vários dos tatuados, mas e elas têm significado para mim. Exatamente para que eu não esqueça determinados momentos de superação. Não é momentos de dificuldade. Eu tatuei no meu perispírito momentos de superação, onde eu mudei minha vida. É importante que a gente enxergue isso. Não são os momentos de dificuldades, mas os aprendizados que a gente tem, os movimentos que a gente fez para sair daqueles momentos de dificuldade. Como que a gente conseguiu? Isso é importante para que a gente consiga cada vez mais fortalecer a nossa fé. E aí, tem a questão da confiança divina. De novo, vou repetir algumas 500 mil vezes. A travessia pelos vales, ela é quentinha. Se a gente saiu de um, a gente vai entrar em outro. Ah, mas aí você está inaugurando a minha vida. Gente, é encarnação, a gente está aqui para aprender. A gente aprende pelo amor ou pela dor. Pelo amor também é um vale. Muitas vezes, para amar alguém, aquela pessoa está passando por um momento difícil. Para a gente reconhecer que a gente ama alguém, aquela pessoa está passando por um momento difícil. Não é nosso, mas é da pessoa. A gente sofre também. Mas é um amor tal que a gente se entrega e a gente supera juntos com essa pessoa. E aí a gente começa a entender nesse movimento que a gente mesmo faz, no auxílio a nós mesmos, no auxílio ao auxílio a nós mesmos, que Deus está sempre com a gente. Que mesmo que a gente tenha medo, que é comum, que é preciso ter medo para não fazer besteira também, para não se jogar de cabeça em algo que a gente não deveria fazer, em uma situação que a gente não deveria entrar. O medo faz com que a gente pense, será? Talvez. Mas não parar só no será e voltar para trás, confiando nessa lei divina de evolução que Deus nos colocou aqui, em cada situação que a gente passa, com as pessoas que estão do nosso lado, para que a gente supere, para que a gente consiga ir além. Está na lei. Jesus falou para a gente que ele não veio destruir a lei, ele veio fazê-la ser cumprida. O amor, a evolução, essa questão de seguir em frente é a lei. A gente não precisa seguir os 10 mandamentos ou os mais de 400 mandamentos mosaicos ou qualquer outra religião que a gente tenha aí, que tenha uma cartilha ali de que você deve ou não deve fazer. A gente precisa só seguir as leis de Deus. E aí eu não preparei, não vou nem saber falar em qual questão que está no livro dos Espíritos, mas tem uma questão que eles perguntam, é logo no comecinho, onde está escrito, não sei se, onde estão escritas as leis. E os Espíritos estão ali em coração. A gente não precisa de ninguém para falar para a gente o que é certo e o que é errado, o que a gente deve ou não deve fazer. Está no nosso coração. Está escrito lá. Não são 10 mandamentos, não são 2, 1. É seguir nosso coração. Seguir o que a gente realmente sabe que está certo ou não. Ah, mas eu acho que isso está certo. Fazer dessa forma está certo. Quando você deita sua cabeça no travesseiro à noite, você realmente acha que está certo? Se sim, maravilha, sério. Se não, vamos parar de mentir para nós mesmos. Aí é de novo voltar a seguir aumentando o buraco, dificultando para nós mesmos uma solução. Ah, não, mas se eu seguir desse jeito, eu vou conseguir.
o emprego, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir manter o meu relacionamento, mas a que custo? A que custo? Para essa encarnação, para a próxima encarnação, o céu e a terra não passarão enquanto não pagarmos sentido por sentido. Se não nessa, na próxima. Teremos que resolver tudo que a gente criar de problemas, de dificuldades para nós mesmos e para os outros. Porque nós mesmos vamos nos cobrar sobre isso. E aí, tudo que eu falei que provavelmente incomodaria algumas pessoas, e que é verdade, pensar que somos culpados e responsáveis por todas essas dificuldades que a gente passa, por todos os males que a gente passa, que Deus está fazendo em favor para a gente, favor não seria a palavra, mas nos está dando um mérito de conseguir superar, de conseguir evoluir com todas essas dificuldades, é difícil. Só que a gente precisa entender que a gente não precisa passar por isso sozinho. A gente tem ao nosso lado toda uma equipe que antes da gente reencarnar esteve com a gente planejando esses momentos de dificuldade. O que a gente conseguiria e o que a gente não conseguiria superar. O que a gente teria condições de superar. E aquilo que a gente não teria condições de superar ficou de lado. Numa próxima reencarnação, no próximo momento. E essa equipe, depois que a gente reencarna, continua com a gente. Uns mais próximos, outros mais distantes. Outros reencarnam com a gente. Outros, ao reencarnar, desencarnam antes da gente para continuar nos auxiliando do lado de lá também. E aí a gente volta um pouquinho nos comentários que foi falado aqui sobre a psicografia, né? A importância da gente entender que essa pessoa que desencarnou leva uma vida lá e que muitas vezes essa vida do outro lado é próxima da gente, mas não permite com que ela esteja distante das atividades dela o tempo todo. O Jair comentou do Jurandir, da Frate Cego, que, se eu não me engano, eu ouvi falar que no dia seguinte ele já estava, da desencarne dele, ele já estava trabalhando. Né? Acredite nisso. E assim, essa pessoa poderia estar, inclusive, do lado dele trabalhando quando ele pediu a comunicação. Mas ele ia largar, que se a gente pensar, aí vamos trabalhar um pouquinho nossa imaginação. Estamos aqui no plano encarnado, pedindo comunicações, as médiuns estão lá dentro, escrevendo comunicações, e tem 3, 4, 5, 10 vezes mais desencarnados aqui do que os encarnados. Alguma pessoa que a gente pode ter pedido uma comunicação pode estar trabalhando na casa. Assim como o Jair estava cantando aqui, ele está organizando a fila, está mantendo o local limpo. E daí você pediu uma comunicação para ele, uma comunicação dessa pessoa, e essa pessoa está, sei lá, cantando do outro lado. Ela vai parar de cantar para mandar uma comunicação? É complicado, o momento foi ruim. Daí ela pode falar, ô amiguinho, ô chefe, ô colega, o outro desencarnado. Passa lá uma mensagem para mim, fala isso, tal, fala o que eu estou fazendo aqui, que tá bem legal, estou trabalhando, ou estou passando por um momento de aprendizado. Você faz favor para mim? Ah, faço, beleza. E vai lá, o que a gente chama de mentor, passa a comunicação para o seu disponível. Ou não, recebi esse mês, mas no mês que vem, porque esse mês calhou dele estar num momento ali de folga da música dele, ou a fila está organizada, ele conseguiu ir lá, opa, deixa eu passar a comunicação. Mês que vem ele está cantando de novo, não consegue passar. E aí ele vai parar o trabalho dele, ele vai parar a vida dele, para poder passar a comunicação. A gente tem que ter esse simancol também, de entender que as pessoas vivem a vida delas. Se a gente for um médio super ostensivo e tá vendo aqui o nosso amigo espiritual e falando, passa uma comunicação lá para mim,
Ele fala, tá bom, embora eu poderia falar para você direto, porque você está me vendo aqui, eu vou lá fazer isso. Seria diferente, mas a gente não sabe o que a pessoa está fazendo lá. A gente tem uma expectativa de comunicação. Esse Chico falava que o telefone toca de lá para cá. Se a pessoa tiver disponibilidade, vai tocar. Ela vai se comunicar. A gente, outra coisa importante, tá ali nessa vibração, buscando uma comunicação antes de estar aqui, antes da sexta-feira. Para já falar, oh, meus amigos de plano espiritual que estão comigo nessa encarnação, me auxiliando, tenta se comunicar com fulano lá. E isso vale para tudo. Meus amigos que estão comigo nessa jornada, estou passando por essa dificuldade, eu sei que vocês estão comigo, mas eu não estou conseguindo enxergar. Não estou conseguindo entender vocês. Não estou conseguindo compreender o que vocês estão tentando me mostrar. Me ajuda com alguma coisa a mais? E aí o importante do movimento, a gente fala um pouquinho antes. Porque muitas vezes essa ajuda do plano espiritual vem pelo outro meio que eu coloquei aqui, o plano humano. É alguém que chega em você numa fila de. Fila de banco agora é muito ruim, né? Lá na fila da padaria, que seja, tá conversando com outra pessoa e faz um comentário. Você ouve aquele e fala, meu, é pra mim isso. Aquela pessoa nem tava falando com você, mas falou diretamente com o seu coração. Às vezes na televisão, às vezes na casa espírita, às vezes num centro de banda, num templo protestante, seja onde for, a gente tem que estar atento à vida, porque o plano espiritual muitas vezes se utiliza desses momentos, até mesmo dos vales, para mostrar para a gente o caminho correto, para mostrar para a gente o que deveríamos fazer naquele momento. Só que a gente tende a não escutar o que vai contra o que a gente quer. Por quê? Porque eu quero superar isso, eu quero superar essa dificuldade. Mas às vezes é uma dificuldade insuperável, que a gente vai ter que conviver com ela. E aí, pegando o exemplo de Chico, que ele estava ficando cego, e o próprio Emmanuel falou para ele buscar médiuns que poderiam auxiliar ele, e ele falou, é desnecessário. Sim, com isso daqui eu convivo. Vamos lá, se a medicina humana consegue, vamos lá. Se não, deixa o plano espiritual tratando de quem precisa realmente. Eu não preciso do meu olho para psicografar, não preciso disso para estar auxiliando. Ele estava com um objetivo muito claro na cabeça dele. Tanto que ele veio para fazer uma obra e terminou fazendo muito mais do que ele estava, do que era a programação dele, né? O que eu falei um pouco antes, né? No momento ali da reencarnação, que a gente separa de um lado do outro, que a gente consegue, que não consegue. Chico pegou um bolão de coisa, claro, coisas que a gente não conseguiria nem um pedacinho que ele fez. Mas assim que ele concluiu aquele monte de coisa que ele tinha para fazer, ele conversou, e aí, não necessariamente enquanto ele estava acordado, conversou com esses amigos dele e falou, meu, dá para a gente puxar mais um pouquinho, né? De trabalho. Dá para a gente puxar mais um pouquinho. E provavelmente alguns devem ter falado, mas Chico, vai ser sofrível isso, hein? Você já não está muito bem, você vai fazer mais ainda, vai ser difícil. E ele falou, vamos lá, gente, vocês estão comigo, Deus está comigo. Ele confiou no plano, ele confiou na providência. Nessa certeza de que se ele se movimentasse, ele não estaria sozinho. Tanto o plano espiritual quanto o plano material estariam com ele. Não da forma que talvez a gente pensasse, com muitas doações, com muito dinheiro, com muito amor na vida, com muito. Não. Mas estaria auxiliando ele na caminhada. E aí, para isso, ao longo dos séculos e dos milênios,
nos foram apresentadas diversas ferramentas, assim como na alegoria, quando atravessando o vale das sombras e da morte, o cajado de Deus e a vara de Deus consola Davi. Deus colocou diversas ferramentas, sejam elas espirituais ou físicas, para nos auxiliar. Ele não coloca só pessoas para nos auxiliar. Ele não coloca a nossa capacidade de superação das dificuldades só na mão dos outros. Ele dá ferramentas, ele ensina ou disponibiliza para que aprendamos utilizar essas ferramentas de forma que a gente possa superar mais facilmente essas dificuldades, usando a fé, usando a razão, e aí, através da prece, uma das principais ferramentas que a gente tem para conseguir suportar todas as dificuldades. A prece, a princípio, não resolve nada, não resolve nenhum problema, mas ela nos reenergiza, ela nos dá condições de enxergar, de esclarecer, de tirar o véu que está tampando nossos olhos, deixar mais claro os pontos de superação. A prece é uma das maiores ferramentas que a gente tem para tudo na nossa vida. Em momentos difíceis, em momentos felizes, a prece ajuda a gente a suportar a dor, a ampliar a felicidade, o agradecimento pelos momentos difíceis e felizes é uma prece, porque muitas vezes a gente pensa no Pai Nosso, no credo, seja qual for aquelas preces que foram colocadas para a gente de uma forma que a gente possa mentalizar algo além, mas o simples obrigado a Deus também é uma prece. Um simples perdão é uma prece. Um simples até logo, na expectativa de que amanhã a gente vai se reencontrar, é uma prece. Essa é a maior das ferramentas. Nem precisava falar das outras que está aqui. A prece suportaria quase tudo. Mas aí é importante, também algo que eu falei no começo, duvidar, não acreditar de tudo que falam pra gente. Mas como que a gente faz isso? Só sendo chato? Só sendo do contra? Só negando? Não, estudando. Quando a gente recebe uma informação, quando alguma coisa acontece na nossa vida, a gente precisa buscar conhecimento. Por que isso está acontecendo? Como que eu supero isso? Quem controla? Quando é possível? Mas está certo ou errado? Está certo ou errado para quem? Em que momento? É importante a gente buscar o conhecimento, buscar o estudo. A caridade é a ação, né? É o amor em ação, a execução. Se a gente ora, a gente na sequência age. A caridade é a oração em movimento. É quando a gente extrapola aquele sentimento de amor, de bondade para fora, para outras pessoas, para outros locais. Essa é a caridade, o amor em ação. A reforma íntima, claro, a gente não tem como mudar, a gente não tem como superar dificuldades se a gente não pensa diferente, se a gente não buscar alternativas. E quando a gente faz isso, a gente está, de alguma forma, se transformando, se mudando. E aí a gente vem com alguns pontos físicos, né? Uma reestruturação cognitiva que é mudar o pensamento. A gente tende,
quando passa por momentos difíceis, a pensar só em coisas ruins. Não prestamos, não vai dar certo, não isso, nunca mais. A gente tem que começar a mudar esse pensamento, reorganizar a nossa cabeça, passar a superar. Exposição gradual, como eu falei lá no comecinho, sair da cama, colocar uma roupa, pentear o cabelo, fazer a barba, voltar para a cama. Eu resolvi meus problemas? Não, mas eu me mexi um pouquinho. Gradualmente eu vou superando isso. Se a gente pensar em fobias, tem alguns tratamentos que eles passam por essa exposição gradual. Ah, eu tenho fobia de barata, então aos poucos eu vou me expondo a uma barata de imagem do celular, me expondo a uma barata de plástico, me expondo até o momento que eu consiga ver uma barata passando na minha frente e eu não tenha esse medo, esse pavor. É fácil? Não é fácil. Não vai ser em 3 dias a, a foto da barata, a barata de plástico, a barata real, que eu vou conseguir superar isso. Vai ser um longo tempo. São exposições pequenas, devagar, mas que vai caminhando para algo maior. Outro ponto, que aqui é um conceito mindfulness. A palavra é bonitinha, mas nada mais é do que a gente viveu agora. Muitas vezes a gente acaba ficando agoniado, ficando ansioso, ficando preocupado pelo futuro. Mas agora a gente tem condições de seguir. O prato de comida está na nossa frente hoje. Pode ser que amanhã a gente não tenha, mas hoje está. A pessoa que está mais longe da gente, que partiu para um outro momento da jornada dela, nesse momento não está. Mas eu estou. Amanhã, pode ser que ela não esteja, pode ser que esteja. Mas esse momento, eu estou. E tenho pessoas à minha volta que também estão. Viver o momento nos auxilia a deixar mais leve e a deixar mais claro para que a gente possa encontrar essas alternativas de superação. E por fim, a ativação comportamental, que é outra coisa bonitinha, mas nada mais é que sabermos o que é certo, sabermos o que devemos fazer. Não temos força para fazer? Não temos força para fazer. Mas podemos nos obrigar minimamente a tentar. Porque a gente sabe que é certo e que não é certo. Ficar parado não está certo. Eu preciso me movimentar. Ah, mas não consigo. Levanta. Deita. Você já se movimenta, você se obrigou. É importante a gente começar a ativar. Hábito, a gente cria com um longo tempo. Acaba sendo um ciclo aqui das mesmas coisas, mas a prática, a exposição, vai criando este hábito. Se a gente quiser parar de comer açúcar, vai ser bem difícil tirar açúcar totalmente da nossa vida. Mas talvez eu consiga tirar açúcar do meu café da manhã. Ah, mas café sem açúcar é horrível. Não toma café de manhã. Toma café só à tarde e à noite. De manhã, sei lá, bebe água, bebe um suco, não bebe nada. A gente precisa compreender que depende da gente tomar essas atitudes, de tomar uma decisão de melhor. As pessoas, seja do plano espiritual ou do plano material, estão aqui para nos ajudar. Mas o primeiro passo, levantar a mão, esticar o braço, depende da gente. Senão a gente vai ficar lá deitado mesmo com as pessoas nos chamando o resto da vida. E aqui a gente vai efetivamente para a transformação. E aí, para quem é um pouquinho mais novo, vai lembrar daquela novela do alquimista lá, que a pessoa que queria buscar transformar
ferro em ouro, pedra em ouro. E o quanto isso é irreal, né? Essa alquimia de elementos seria impossível. Mas com a gente acontece exatamente isso. A gente sai de um ser imperfeito e ao longo de toda a nossa trajetória, a gente busca a perfeição e a gente vai chegar na perfeição. É a alquimia do nosso ser. É a transformação, é a lapidação. E a gente também tem ferramentas no momento que a gente está indo ao oposto dessa transformação, parar, pensar e corrigir a volta. Aqui umas perguntinhas simples. Essa dificuldade, o que ensina sobre mim? Tem que ter alguma coisa. Por mais que eu queira não acreditar, ou que pode ser que não tenha, vamos tentar tirar alguma lição disso, por mínima que seja. Outra coisa, como eu posso usar isso para me ajudar ou ajudar outras pessoas? Muitas vezes, a dor que a gente está passando é grande. E chega uma pessoa do nosso lado com uma dor que a gente já passou. E a gente não consegue superar a nossa. Mas ajudar o outro a superar a dele é possível, porque a gente passou por isso. A gente entende que realmente naquele momento doeu. Naquele momento foi difícil. Mas é possível superar. Somos o exemplo dessa superação. E aí é entender qual é o traço do meu ser que precisava ser mudado. Eu entendi a lição que eu deveria ter com essa dificuldade. Mas o que eu preciso mudar de verdade em mim para no futuro não cair de novo na mesma situação? Vamos buscar novos vales, não vamos voltar no mesmo vale que a gente já passou. A gente precisa entender isso, compreender isso para conseguir sempre estar caminhando para frente. Por mais que a gente fale que a evolução ela nunca volta para trás, mas o conceito de voltar para trás é muito complexo. Porque durante a jornada, a gente pode passar no mesmo caminho. Enquanto a gente não superar, enquanto a gente não entender como que a gente chegou naquele caminho, a gente pode pegar outros caminhos que nos levam ao mesmo problema, à mesma dificuldade. E de novo ficar parado lá um tempão até conseguir compreender como não cair de novo naquilo. E aí, para fechar, é a questão da gente entender que não estamos sozinhos. Toda caminhada, por mais difícil que seja, tem pessoas ao nosso lado. A gente precisa muitas vezes deixar o orgulho de lado, deixar o receio da confiança em outras pessoas de lado e buscar ajuda. É possível superar sozinho? Talvez seja. Mas é muito mais fácil. Jesus falou para a gente que com ele o fardo, o jugo era mais leve, era mais macio. Com outras pessoas nos auxiliando, com a confiança que é possível, que a gente pode realmente nos colocar na mão de outras pessoas, a gente consegue superar mais fácil. Ah, mas da última vez eu tentei pedir ajuda e me estrepei mais ainda. O que você aprendeu disso? É que você não pode pedir ajuda? Talvez não. Talvez você tenha pedido ajuda para a pessoa errada. Talvez nessa ânsia de buscar uma solução, você vislumbrou a solução mais fácil e a pessoa com um discurso mais bonito. E isso fez você ir para o caminho errado de novo. Fez você se estrepar. E isso não significa que na próxima vez vai ser da mesma forma. Enfim, de novo, ser gentil com o próximo. Dei o exemplo aqui da gente estar passando por sofrimento e alguém do nosso lado
com um sofrimento talvez menor, que a gente acredite que seja menor, mas é possível a gente guardar a nossa dor, às vezes, de ladinho, 5 minutos, ela de lado, esquecer e falar: vem que eu vou te ajudar. Até porque se a gente parar para pensar, quando a gente passou por esse momento de dificuldade, que era exatamente essa mesma dificuldade que essa pessoa estava passando, a gente acreditava que não tinha saída. Hoje a gente fala, pô, mas isso é fácil, é só fazer isso e isso. Mas naquele momento que a gente estava passando por isso, a gente não via a saída. Agora, essa pessoa, só porque você passou por isso, tem que entender e passar também, tranquilamente, sem gritar, sem espernear. Não, a gente precisa ter essa compreensão com a dor do outro e entender as limitações reais da nossa dor, até para pedir ajuda, né? Até onde é o limite? Eu estou disposto a enfrentar esse limite? Se sim, maravilha. Quais as consequências? É talvez bater a cara? Maravilha. Ou vou bater a cara? Maravilha. Está cada vez mais difícil? Maravilha. Aí, Tenelocenses, não sei qual número lá, e tudo dá graças. É para ficar feliz pelo sofrimento? Não. É para agradecer pelos aprendizados que virão. Porque aprendendo, seguindo em frente e conseguindo superar tudo isso, a gente vai, sim, chegar um dia onde cumpriremos os desígnios de Deus. Estaremos lado a lado com Ele, sendo co-criadores. Assim como Jesus, quando veio e falou para a gente que nós também somos deuses, que podemos fazer tudo o que Ele fez e mais. Isso é um fato para a nossa vida. Isso é um fato para a evolução. Estamos, sim, com todas as ferramentas hoje para superar, para ser deuses, os deuses da nossa própria vida, e um dia estar lá no mundo feliz, cara a cara com Deus, tomando um café, quem sabe, uma cerveja, enfim, num mundo de felicidade. Bom, pessoal, acho que era isso. Com certeza, espero ter criado um pontinho de dúvida em alguns momentos, talvez um pontinho de raiva, talvez um pontinho de não sabe nada do que está falando, e daí a maior certeza dentro de vocês do que vocês acreditam, já estaremos no caminho certo. Obrigado.